Se você já sentiu dor no joelho, sabe como isso atrapalha a rotina. Subir escadas, caminhar, até pequenas tarefas ficam difíceis. E a dúvida sempre aparece. É algo passageiro? Eu preciso procurar um médico? Eu sou a Paula, médica generalista, e este é o Santa Luzia Esclarece, podcast oficial da Clínica Santa Luzia. Aqui você aprende sobre saúde de forma simples, com médicos de verdade, sem enrolação. No episódio de hoje, vamos falar sobre dores no joelho. Quando se preocupar, como diagnosticar e, principalmente, como resolver tudo em um só lugar. E, para isso, eu tenho a honra de receber o Dr. Humberto Castro, médico formado pela Universidade Federal do Piauí, residente em ortopedia e traumatologia no Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, especialização em cirurgia de joelho, também pela IANSP. Ele é membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Joelho. Dr. Humberto, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Então, oi, Paula. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com você e também estar podendo conversar sobre esses temas e falar sobre alguma das dúvidas que são mais comuns no consultório, que os pacientes aparecem procurando a gente. Eu queria começar esclarecendo também que, depois da sua apresentação aí, né, que você explicou que eu sou ortopedista e especialista em joelho, mas que, como por ter a formação de ortopedista, a gente tem a qualificação e a experiência de tratar qualquer tipo de dor articular. A gente cuida também de dor no ombro, a gente cuida de dor nas costas, que é a lombalgia, a gente cuida de dor no quadril. O joelho é uma especialização a mais que a gente tem, é uma área que a gente tem mais experiência e principalmente na parte cirúrgica, que é que a gente vai focar um pouco mais nisso, mas no dia a dia a gente acaba atendendo todo tipo de dor articular e a gente vai conversar sobre isso aqui também. Certo, perfeito. Realmente, até no pronto atendimento, a queixa ortopédica que eu mais vejo chegar é da lombalgia mesmo. Essa dor lombar, por mecânica mesmo, trauma, por esforço. Então, acho muito interessante a gente poder também abordar um pouquinho disso hoje. Mas queria saber, em relação aos sinais que são de alerta mesmo, que o paciente deve procurar o atendimento com ortopedista, né, esse atendimento especializado, em relação ao joelho. Quando que a dor não está normal? Entendi. Na verdade, a dor é algo que faz parte da nossa vida. Todo mundo ou sentiu dor ou vai sentir dor. É um mecanismo que o nosso corpo tem para mostrar que tem alguma coisa errada. Então, claro que a gente vai sentir dor articular. Todo mundo vai sentir dor articular, seja na coluna, seja uma dor no joelho, após um esforço. O que a gente tem que ficar mais atento, como você está aqui a sua dúvida, são alguns sinais de alarme, né? Geralmente uma dor mais benigna, por assim se dizer, uma dor que não vai ter uma patologia grave associada, ela é uma dor que ela tende a melhorar sozinha em poucos dias, né? É uma dor mais leve. Então, se você apresenta uma dor mais forte, que já tem uma duração maior, você pode observar também se você tem inchaço no local, tanto no joelho ou qualquer uma dessas articulações, né? Se ela tiver mais inchado, se tiver sinal flogístico também. Então, se tiver mais vermelho, é outro sinal de alarme para procurar o médico. Outra coisa que não só para o joelho, mas serve para qualquer articulação é se tiver bloqueio. Se você vê que não estou conseguindo esticar completamente o joelho, não estou conseguindo dobrar completamente o joelho. Então, tudo isso são sinais, né, que você já tem que começar a ficar atento para você poder procurar o atendimento, para a gente fazer uma avaliação melhor e tirar essa dúvida, se realmente era uma dor mais simples, que a gente vai resolver com medicação, ou se já tem um problema mais grave, que vai precisar de um tratamento mais completo. A próxima pergunta, assim, que eu queria saber, em relação aos tratamentos, né? Muitos podem ser tratados de uma forma mais básica, nessa primeira linha, com sintomáticos, mas também vejo muitos pacientes com medo da cirurgia. Aí queria saber um pouco em relação a isso, como é que é a tua vivência, e explicar um pouco quais são essas possibilidades da cirurgia. Essa é uma boa pergunta mesmo, porque no dia a dia a gente observa isso no paciente. Tem muito paciente que já chega assustado, já chega com medo de cirurgia, tem uns até que demoram a procurar o médico por medo, ou da cirurgia, ou de algum procedimento, vai ter que fazer uma infiltração, vai ter que fazer uma punção, sendo que, na verdade, a grande maioria dos pacientes não precisa disso. A grande maioria dos pacientes vão precisar do tratamento conservador, que a gente chama.
Então, vai ser tratamento com medicação, tratamento com fisioterapia, depois o fortalecimento. Cirurgia e procedimentos invasivos, eles já vão ficar em segundo plano para pacientes que não tiveram melhora no tratamento inicial. Claro que cada caso é cada caso, mas no dia a dia, a grande maioria não precisa. E aí a gente consegue resolver na própria consulta, no consultório, a gente pede o exame, o paciente já consegue fazer na clínica o exame para a gente dar uma olhada e já poder orientar melhor. Pronto. E um ponto importante, né, aqui da Clínica Santa Luzia é a resolutividade. Realmente o paciente já vem, faz o atendimento com você e aí depois já pode realizar um exame caso você tenha solicitado. Queria que você falasse sobre esses exames, né, que tem aqui disponíveis na Santa Luzia e o quão importante é para o tratamento do paciente. Ele não ter essa demora, né, da consulta, agendar o exame para depois retornar para você. Qual que é o ganho do paciente nisso? Então, como a gente conversou, a maioria dos pacientes vai precisar apenas do tratamento conservador, mas primeiro precisam de avaliação. E aí, ele vai contar a história, vou conversar com o paciente, entender a queixa, o problema dele, para eu poder solicitar o exame. Alguns vão precisar de raio-x, consegue fazer no momento. Alguns vão precisar de ultrassom, da ultrassonografia, que também é um exame que pode ser feito na clínica. E alguns vão acabar precisando de alguns exames mais complexos, como tomografia ou ressonância, que são exames que vão ter que ser marcados e agendado um retorno. E hoje em dia todo mundo está na correria. Então, para o paciente, quando a gente consegue fazer a consulta e fazer o exame o mais rápido possível, para já olhar, já começar o tratamento, para poder deixar ele melhor e ele poder voltar para o dia a dia normal dele, isso é mais interessante. Então, a gente está sempre buscando isso, resolver o problema do paciente o mais rápido possível, né? Para que ele não perca tempo, para que ele fique bom o mais rápido possível para fazer o que ele precisa fazer no dia a dia, né? Com certeza. E aí, queria saber um exemplo, assim, de alguns casos que você pode contar que o paciente veio, né, que buscou esse atendimento e teve essa resolução, né, do seu caso. Então, assim, se você for pegar no dia a dia, os casos mais comuns, né? A gente atende muito lombalgia, como você falou, que é dor nas costas, e eu pego muito caso também de dor no joelho. Então, a lombalgia, a gente vai avaliar qual o tipo de exame que o paciente vai precisar e a gente já faz a solicitação. Dependendo do tipo de exame, ele já faz na hora ou vai ter que marcar para depois, mas a gente já começa um tratamento medicamentoso, já faz a avaliação depois se vai precisar de fisioterapia e também já deixa as orientações conversando com ele sobre o dia a dia para explicar o que ele pode, o que ele não pode, o que ele deve fazer. E pensando na parte de dor no joelho, a gente tem basicamente 2 perfis de pacientes mais comuns. A gente tem o paciente mais velho, mais idoso, que procura a gente por dor no joelho, que já é um quadro de artrose, que é o desgaste. E esse paciente, a gente consegue fazer a radiografia, avaliar o grau de desgaste que ele tem. Se ele tiver com o joelho muito inchado, se a gente suspeitar que tem derrame articular, que é líquido no joelho, a gente já consegue fazer ultrassom também para avaliar a quantidade de líquido, que é um medo de muito paciente que acha que tem que furar o joelho toda vez e nem sempre precisa furar o joelho para tirar o líquido. Mas tudo isso a gente já consegue ver na clínica, já consegue fazer a avaliação, já começa o tratamento e tenta resolver o mais rápido possível para deixar o paciente o melhor o quanto antes. Certo, doutor. Realmente esses exemplos, né, são muito frequentes na nossa prática, no nosso dia a dia. E aí eu queria saber em relação a esses tratamentos mais conservadores, o que é o mínimo, assim, mas que faz toda a diferença, né, para o paciente, o que ele pode fazer no dia a dia dele para ter uma melhora, né, no tratamento, ajudar também. No tratamento conservador, além da gente entrar com medicação, o que é muito importante e o que acaba sendo muito frequente também são 2 coisas. Primeiro, a fisioterapia. A fisioterapia está muito presente na nossa prática médica aqui da ortopedia. Muitos pacientes precisam de fisioterapia e aí, depois de avaliar o exame, eu vou conseguir dar uma orientação de que tipo de fisioterapia, de como vai ser, poder até fazer um tratamento multidisciplinar, né, que a gente chama, que eu vou poder deixar as orientações para ele levar para o fisioterapeuta entender melhor o problema e saber o que vai fazer lá, a depender do que ele tiver de opções. E isso na parte mais inicial do tratamento, que é para o paciente ter aquela melhora. Depois que o paciente tem a melhora, uma coisa muito importante que as pessoas até subestimam é a parte do fortalecimento. Isso também é uma coisa muito presente, porque a maioria dessas dores, dor no joelho,
joelho, dor no ombro, dor na coluna, todas elas precisam do fortalecimento como uma maneira de prevenção. Depois que o paciente fica bom, ele precisa fazer o fortalecimento para evitar que o problema volte. E aí, a depender do problema que ele tem, a gente tem que deixar algumas orientações específicas, alguns cuidados que o paciente tem que ter, eu converso com o paciente, entendo o dia a dia dele, entendo qual atividade física que ele vai fazer e, baseado no problema, eu deixo a orientação para o personal, para o educador físico que for fazer a atividade com ele. Então, por isso é importante essa avaliação para a gente individualizar o problema, individualizar baseado no problema do paciente, para ele poder fazer o fortalecimento do jeito correto, que é o que vai trazer benefício para ele. Em todas as idades, né? A gente vê que realmente é muito menosprezado e é um dos pilares para o tratamento, né? Que vai ajudar mais. Exatamente. Assim, a gente vê desde paciente mais jovem, é muito comum atender mulher com condropatia patelar, com condromalácia, que precisa fazer o fortalecimento e tem que ser feito tem uma certa orientação, não é fazer de qualquer jeito, não é fazer sozinho, precisa saber o que é o problema para poder orientar. E a gente também tem muito paciente idoso que tem um pouco de dificuldade também de entender a importância da atividade física na vida do idoso. Acha que porque já é idoso não vai mais fazer, está proibido. Esse é outro ponto importante também, que muita gente acha que está proibido. Eu tenho hernia de disco, eu estou proibido de fazer exercício. Eu tenho artrose no joelho, eu não posso fazer isso. Não, pelo contrário. Na verdade, esse paciente precisa fazer o exercício, claro, orientado do jeito certo, mas o exercício, eu gosto de falar que o principal remédio, na verdade, é o exercício, o remédio de prevenção. Então, o paciente idoso vai precisar também com os cuidados, também com algumas restrições mínimas que a gente vai deixar, dependendo do caso, mas vai ser importante. Certo. Aí, assim, uma última pergunta em relação a sinais de alarme, assim, o paciente que já tem essa dor crônica, já tem esse diagnóstico, mas em que momento ele deve voltar a buscar, né, um atendimento, um sinal de alarme para ele? Na verdade, assim, o problema crônico, né, ele vai causar dor no paciente, uma dor eventual. Agora, se ele está conseguindo fortalecer, está conseguindo manter aquele problema crônico, incomodando ele o mínimo possível, que não está atrapalhando as atividades diárias dele, então o problema está bem controlado. Agora, a dor está frequente, está tendo crise com frequência, o tempo todo tendo crise, atrapalhando o dia a dia, não consegue mais fazer as coisas que fazia antes, atrapalhando o trabalho, tem alguns que trabalham, ou nas próprias atividades de casa. Esse é o momento de procurar, porque quer dizer que a doença não está sob controle, que tem alguma coisa errada ali, que a gente pode fazer alguma coisa a mais, tem que avaliar a medicação, que alguns pacientes acabam precisando também, tem que avaliar se vai ter que fazer alguma sessão de fisioterapia, não está fazendo o fortalecimento do jeito certo, às vezes em casa está exagerando ou fazendo alguma coisa errada, então a gente vai ter que fazer essa avaliação para olhar. Eu gosto muito de conversar com o paciente para entender o dia a dia dele, entender o que ele faz no dia a dia, o que ele mais gosta de, o que ele vai precisar de atividade, como ele vai precisar do corpo dele, para a gente poder deixar essas orientações. Certo. Muitíssimo obrigada, doutor Humberto. Foi um prazer ter você aqui hoje com a gente. E tenho certeza que todo mundo que está assistindo ficou muito feliz com esse episódio, com essas orientações. Por nada, fico feliz de poder conversar e tirar essas dúvidas, né? Que são as dúvidas mais comuns que a gente tem no dia a dia. Se você identificou algum desses sinais e deseja cuidar melhor da sua saúde, entre em contato conosco. Todos os canais de atendimento estão na descrição desse episódio, inclusive o WhatsApp e as redes sociais oficiais da Clínica Santa Luzia. Nossa equipe está pronta para receber você com atenção, praticidade e resolutividade.